Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos estar aqui de novo. A Jussara queria dar um recado, posso falar primeiro, fazer a abertura? Tá. Então, hoje temos mais um encontro científico promovido pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, com o segundo colóquio do CEPOA de 2023 e o simpósio interno de psicoterapia psicanalítica, abordando o tema O Setting Psicoterápico na Atualidade. Em meu nome e de toda a diretoria do CELG, dou as boas-vindas aos participantes, professores e alunos comprometidos há tantos anos com o estudo e divulgação da psicoterapia psicanalítica. Agradeço à Sociedade Psicanalítica, na pessoa da sua presidente, doutora Maria Cristina Vasconcelos, que está aqui conosco, pelo espaço e pela acolhida. Aproveito a oportunidade para convidar a todos, já viram aí o nosso logo antes de começar, para a jornada do CELG 2024, que acontecerá em Gramado, de 5 a 7 de setembro de 2024. Vai ser no Hotel Serrano, e as inscrições, a boa notícia hoje é que as inscrições hoje estão sendo abertas aqui nesse simpósio, e já com preços promocionais até janeiro. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, quiserem garantir o seu espaço lá na jornada, podem se inscrever com a Patrícia ou a Milena. Quanto ao programa de hoje, eu quero lembrar que o tradicional simpósio interno do CELG tem mais de 30 edições, acontecendo a cada 2 anos, desde os tempos da divisão Melanie Klein, quando ocorria frequentemente em Atlântida. Muitos daqui se lembram daquela época. Já o primeiro colóquio do CEPOA aconteceu mais recentemente, em torno do ano 2000, com uma frequência de 2 vezes por ano, trazendo para o debate aspectos teóricos e técnicos da psicoterapia psicanalítica, através da visão de inúmeros professores que compartilharam sua experiência com o grupo. Entre tantos temas debatidos, tivemos a oportunidade de discutir, por exemplo, a ação terapêutica da psicoterapia em 2003. Alguns de nós já estávamos naquelas atividades. Mudanças na teoria e na técnica psicanalítica e suas repercussões na prática psicoterápica em 2005. Hipóteses psicodinâmicas iniciais e processo de focalização em 2011. Interpretação ontem e hoje, 2015. Mais recentemente, séries no divã, que foi muito interessante e muito atual. E em 2021, psicoterapias online, limites e desafios de uma nova experiência, que era exatamente o momento que a gente estava vivendo com a pandemia. Para falar hoje sobre o setting psicoterápico na atualidade, contaremos com os colegas Fernanda Crestana, Ivan Fetter e Sidney Shestatsky, a quem agradeço pela colaboração. Cada um deles terá em torno de 20 minutos para sua apresentação, e aí a gente pode também usar o tempo que sobrar para discutir com a plateia. O simpósio e o colóquio ocorrem de forma complementar, incluindo a discussão de um caso clínico, que será debatido depois, na segunda parte da manhã. Já está aí o caso, queria agradecer para quem conseguiu o caso para esse debate hoje, e a listagem já está na porta das salas. Houve uma mudança em função do cancelamento da outra atividade que haveria hoje na Sociedade Psicanalítica, então os pequenos grupos vão acontecer lá no 15º andar. Então, quando terminar essa atividade, quem não está na lista desta sala, se dirija para o 15º andar, por favor. Então, também queria agradecer aos colegas Fábio Brodax, Mariana Torres e Mário Barcelos, pela coordenação dos grupos na segunda parte da manhã. Então, desejo um bom trabalho a todos e vamos aproveitar esse espaço. A doutora Jussara vai dar um recado aqui.
Nem bem um recado, é só em nome da coordenação do CEPOA, dar as boas-vindas a todos, e não só os que estão presentes, mas nós temos muitos alunos do nosso curso de formação em psicoterapia de orientação analítica que estão online, porque estão pelo Brasil todo. Então, é só dar as boas-vindas, agradecer à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que está nos oferecendo a sua casa e a sua parte técnica, que vai nos permitir essa atividade híbrida, agradecer a diretoria do CELG, que está conosco nesse dia, e agradecer aos nossos professores do CEPOA, que aqui vão também participar. Muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, vai falar o doutor Ivan Fetter. Bom, primeiro, cumprimentar a plateia, meus colegas de mesa aqui, o Sidney, até estão me lembrando, né, Sidney, que nós participamos de um colóquio desse, um simpósio, não dá para dizer a data porque é perigoso, né, mas era o Cláudio, tu e eu, né, e isso aos áureos tempos do início do CELG. E a Ana, né, pela direção aqui da mesa, e a Fernanda, ex-aluna, né, no CELG e na formação psicanalítica, e agora está sendo promovida a professora merecidamente. E, bom, eu acho que agora, ontem até eu estava pensando sobre esse encontro e sentei no computador e comecei a me fazer algumas perguntas que eu vou tentar responder para mim, e talvez seja um estímulo para a gente discutir algumas coisas aqui. E eu fiquei me perguntando por que esse tema é importante e oportuno para ser discutido nesse simpósio, né? Bom, aí me ocorreu o seguinte: a presença da internet afeta diretamente a mente das pessoas, por excesso de informações, tanto para o bem como para o mal. Em função disso, a liquefação dos valores considerados importantes também é muito rápida, o que já foi bem descrito por Zygmunt Bauman, quando fala da modernidade líquida. A velocidade das mudanças impõe uma capacidade de continência e adaptação que vai depender muito de não se perder contato com a base. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Tomando o tema de hoje, o setting psicoterápico é passível de mudanças que ocorrem ou por evolução natural ou por situações traumáticas. No primeiro caso, como a psicoterapia derivada diretamente da psicanálise, sofre uma influência direta dos modelos psicanalíticos, que vão evoluindo ao longo do tempo de maturação. O que faz sentido para mim, por exemplo, o modelo Freud-Klein-Bion. É um modelo que eu adoto, assim como muitos outros colegas adotam outros modelos e com muita efetividade. No segundo caso, né, a situação traumática foi a pandemia, que marcou e ainda repercute em todo o planeta, uma situação externa que transformou de maneira radical o trabalho terapêutico e a elasticidade das regras que mantinham a estabilidade física do setting. Quer dizer, o ambiente de 4 paredes sólidas, com o mesmo cenário neutro, mudou para espaços imprevisíveis, tanto fechados como abertos, e cenários os mais diversos. Aqui a gente poderia ficar uma hora falando sobre a experiência de cada um aqui, né, de como atender os seus pacientes em cenários, de espaços incríveis, né? Então, é impressionante isso. Mas, de alguma forma, essa situação foi aliviando e, atualmente, vem a segunda questão aqui. A situação pós-pandemia levanta outra questão. A psicoterapia mudou de identidade, o setting correu o risco de liquefação. Aí eu lembro aqui um suplemento da Associação Psicanalítica Internacional, que exatamente em 2013, há 20 anos atrás, estava em discussão análises por teléfono, tá? Um texto em espanhol aqui, que é muito interessante, porque para a gente fazer essa perspectiva, né, do que estava sendo levantado naquela época, quando uma analista de Los Angeles, Sharon Zaluski,
né? Ela descreve aqui vários casos, né? Por exemplo, o caso da Rebeca, que é uma jovem em análise que fazia 4 sessões semanais há 7 anos, né? E casa e vai morar num local mais distante. Então, para chegar na análise, ela tinha que andar de carro durante 3 horas. Então, se criou um problema, né, para ela fazer as 4 sessões. E, ao mesmo tempo, ela não queria largar a análise. Então, houve essa tendência, né? Não sei se foi uma invenção da hora, mas de qualquer uma necessidade, assim, se fizesse análise por telefone. Porque naquela época tinha correio eletrônico, mas não tinha o vídeo, né? As pessoas tinham que falar por telefone. E eu me lembro, não sei se o Sidney lembra também, alguns colegas aqui, que o Moisés Reutemann teve uma experiência, isso na década de 70, né? De atender um paciente que morava no Nordeste por telefone, né? Então a coisa, quer dizer, mas o interessante aqui a, a polêmica que, quer dizer, polêmica e as reflexões que ocorreram aqui, né? Da própria Zaluski aqui, que ela descreve assim que é uma experiência nova e que ela está defendendo esse modelo, né? E aqui tem, por exemplo, a Simona Argentieri e a Jacqueline Matt-Meller, são analistas conhecidos, foram frontalmente contra, né, essa ideia, né? E, e ela diz, por exemplo, ela diz aqui: acreditamos que a transformação da análise de uma análise telefônica é, em sua essência, traumática, tanto para o analista como para o paciente. Bom, elas têm argumentos assim que são discutíveis, né? Mas na época faziam sentido. Tem são 7, na verdade, 7 analistas que discutem isso, né? Que um diz o seguinte: em outras palavras, se produz e se cria um verdadeiro continente para a função de reverie, o espaço corresponde realmente a um espaço transicional? Bom, vem as questões transferenciais, contra-transferenciais, então é muito interessante fazer essa leitura aqui. Mas aqui tem outro analista também que fala a análise começou com 6 vezes por semana, depois passou para 5, foi para 4, agora estamos na 3 sessões por semana na formação, né? Então, as coisas vão mudando, né, conforme a realidade, conforme, né, questões técnicas também, mas, de qualquer forma, alguns aceitam e outros não. Então, é interessante, se alguém quiser, eu estou disponível aqui. Bom, então, havia uma preocupação que o uso do telefone fosse um parâmetro perigoso, pondo em risco a própria psicanálise, mas a gente sabe que a psicanálise sobreviveu. Bom, agora a terceira questão: qual é a base que mantém o setting vivo e criativo? Né? Fica claro que considero o setting uma configuração cuja célula básica é a sessão de psicoterapia. É nela que podemos entender, estudar, vivenciar todas as experiências emocionais possíveis que pode orientar tanto o terapeuta como o paciente nas suas respectivas funções. Por isso, é importante um ambiente privado que gera um espaço mental compartilhado, mantido suficientemente livre de influências que poderiam distorcê-lo e invalidá-lo. O enquadramento, né, normalmente se usa esse termo, né, com setting, o enquadramento básico da sessão depende, portanto, de 2 mentes: a de um terapeuta que está disponível para escuta, com uma memória mais insaturada possível, o que torna possível o pleno desenvolvimento daquela ilusão criativa que nós costumamos chamar de transferência. Do outro lado, a mente de um paciente em busca de conhecimento para suas dores psíquicas. Falo na presença de 2 mentes para deixar claro que é necessária uma abstração de tempo real para outra dimensão, a temporal, onde as faculdades sensoriais perdem o seu lugar e a intuição criativa ocupa o espaço.
Essa é a base sólida da psicoterapia. Certamente, uma possível fluidez da percepção da realidade ameaça a percepção da verdade no mundo interno, que é o que se busca em uma psicoterapia. Para quem gosta da combinação Klein-Beam, que é o meu caso, o terapeuta tem de estar no território de O, através da intuição, do sonho, e não de parâmetros da realidade externa. É o que permite transitar de forma espontânea no espaço atemporal de uma sessão. Bom, o quarto item, que é para terminar, é uma experiência, quer dizer, eu relato aqui duas situações, duas sessões, uma na supervisão coletiva e outra na supervisão individual, aqui do nosso curso. A primeira sessão é na supervisão coletiva. A paciente envia mensagem dizendo que está resfriada e pede para fazer a sessão de forma online. No horário em que é chamada, está em seu quarto, de tal forma que permite que a terapeuta consiga enxergar o aquário da tartaruga que ela adotou recentemente. Cabe dizer aqui que o tema tartaruga foi bastante explorado no seminário, com várias representações importantes. O casco que a protege de entrar em contato com a menina maltratada e abusada da infância, sentimento de desamparo, a necessidade de cuidado materno, etc. São várias conjecturas aqui, imaginativas, né? A paciente inicia a sessão falando na necessidade de se recuperar da gripe e a dificuldade de frequentar a aula. Sem negar os sintomas físicos, a terapeuta diz que ela precisa de um tempo para se recuperar do sofrimento que traz consigo. Chamar a atenção que essa terapeuta é uma pessoa muito sensível, assim, né? O material que ela traz é excelente assim, para discutir. As associações seguintes giram em torno das lembranças e da relação atual com a figura materna, especialmente a preocupação com a irmã mais moça, que ainda não saiu de casa e sofre dos mesmos maltratos que ela passou. Foi uma sessão muito tensa e emotiva, ficando claro o vazio que a paciente tem dentro dela, problemas graves de formação de uma identidade e de simbolização. Muitas vezes precisa usar o celular para mostrar fotos que identificam situações e objetos que ainda não podem ser representados internamente pelo conteúdo extremamente disruptivo. A paciente está muito presente no imaginário do grupo, como um todo, através das conjecturas e percepções intuídas do seu mundo interno, propiciando uma verdadeira experiência emocional. Termina a sessão despedindo-se da terapeuta e, em várias situações similares, algum participante do grupo pergunta se houve o abraço na saída, como costuma acontecer, e que tem um importante significado no contexto da psicoterapia. A terapeuta sempre lembra que a sessão foi online. Ficou claro que o sentimento geral é de que a sessão tinha sido presencial, tal a intensidade de emoções vividas naquele espaço temporal da supervisão, um trânsito livre e atemporal. Bom, exemplo 2 seria a sessão da supervisão individual. O terapeuta, na sua sala de atendimentos, tem 2 ambientes: o do atendimento psiquiátrico clínico, com 2 cadeiras e uma mesa entre elas, e o do atendimento psicoterápico, com 2 poltronas frente a frente. O paciente em pauta já havia sido atendido clinicamente algumas vezes, mas recentemente foi-lhe indicado psicoterapia psicanalítica semanal, sendo reformulado o contrato de trabalho. No entanto, nas sessões seguintes, o paciente continuou sentado no mesmo lugar conhecido. É importante salientar que se trata de um adulto com excelente potencial de se desenvolver profissionalmente e afetivamente, mas que funciona de uma maneira extremamente infantil frente às exigências da vida real. Por exemplo, o estado de extrema ansiedade quando precisa tomar uma atitude mais ativa e decisiva em relação à namorada, ou quando tem pontos de vista diferentes do seu chefe e teme expressá-los, né? Conflito com o chefe sempre é muito evitado. É o típico paciente que mantém a atitude de ser objeto de desejo do outro. Mas o que importa aqui é a postura do terapeuta, que pode tolerar
a manutenção de um ambiente que não é, enquanto o paciente ainda não tem condições emocionais para migrar para o ambiente que é. O terapeuta, no caso, precisa se desligar do desejo de que o paciente passe para a poltrona, pois isso implicaria um sério risco que a passagem seja para agradar, por submissão, e não por ser um veículo de conhecimento. Durante a sessão, o paciente, nosso melhor colega, relata o seu pensamento ocorrido antes de entrar na sala. Pensei que vou ficar atrás da mesa, porque assim ele não vai ver as minhas pernas tremendo. Mas não adianta, ele vai ver. Nesse caso, fica mais claro a identificação dos conflitos que podem ser focados na psicoterapia, que Bill chamaria de transformação em movimento rígido. Os 3 níveis que podemos observar o paciente estão em perspectiva: o conflito atual com o chefe, reativando o conflito edípico com o pai, e a dimensão transferencial, medo do encontro frente a frente. O espaço psicoterápico está mantido dentro do terapeuta, que pode vivenciar todas essas emoções no trânsito atemporal com o paciente. Obrigado. Não sei se está me ouvindo. Fernanda, então, a palavra está contigo. Viu? Tá, perfeito. Abaixo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do colóquio pelo convite que me foi feito através da Vivian para compor a mesa. Quando eu pensei na minha escrita, optei por não me aprofundar nos aspectos formais do contrato e do setting, e conversar sobre os aspectos do setting que constituem sua base a partir de uma atitude interna do analista, um espaço mental do analista, pois o setting analítico contém o setting interno. Setting, que lugar é esse? Luísa chega ao meu consultório pela primeira vez. Percebo, ao entrar na sala, que ela observa vagarosamente cada detalhe. Aguardo ela se sentar, ficamos uns minutos em silêncio, e eu, curiosa, pensando, o que será que ela tinha visto ali? Então ela me diz, gosto das cores que tem aqui, das estantes com livros e das 2 estatuetas naquele nicho. Acho que aqui pode ser um lugar para eu ficar. De que lugar ela estaria falando? Em que espaço ela teria chegado? Neste momento, cria-se um campo intersubjetivo, um local de encontro entre inconscientes. E o que ela destaca são justamente 2 objetos de alto valor afetivo para mim. Lucy Freeman, em seu livro The Story of Anna O, The Woman Who Led Freud to Psychoanalysis, relata sobre um momento onde Breuer e sua paciente conversavam no jardim, transitando no diálogo entre inconsciente e consciente e com uma linguagem própria da dupla. Berta Pappenheim pergunta a Breuer em inglês, a língua que parecia reservar a ele. Falo muito quando você me hipnotiza? Breuer responde que ela às vezes fala livremente. Ela reflete e diz, é uma cura pela conversa, talking cure. Breuer associa a fala da paciente a uma capacidade dela de pensar com um estilo original e imaginativo. A nossa essência analítica é curiosa e investigativa. Nos ocupamos da confecção da narrativa da existência do paciente junto a ele, de como ele se constituiu até chegar a esse lugar, e para isso o convidamos a associar livremente, através de uma conversa analítica, que ocorre num movimento pulsional, de vai e vem entre a dupla, neste espaço dinâmico. Para mim, uma moldura viva. Na matriz deste espaço, histórias serão narradas, criadas, encenadas, sonhadas e revividas conosco em busca de simbolização. As lembranças compartilhadas, aquelas nas quais se vive uma experiência comum com alguém, são uma marca da intersubjetividade. A forma de comunicação nem sempre será através do relato verbal. O corpo, o gesto, o ato
também vão circular neste espaço e vão nos exigir uma escuta e um olhar atento em ambos os sentidos, nosso e do paciente. Mas, independente da forma de comunicação, o discurso precisa ser vivo, deve carregar a linguagem do afeto, que é um elemento que fornece a veracidade da experiência vivida e que foi o elemento destacado por Luísa. Certamente, ao ouvirmos a história de um outro, seremos conduzidos para aspectos que irão tocar a nossa própria subjetividade. A nossa constituição psíquica será um dos eixos de sustentação que fará parte desse espaço. Durante a escrita, deparei-me com a possibilidade de revisitar meu setting interno e me questionei sobre que outros elementos teriam se incluído nele, além dos anos de estudo, supervisão e principalmente análise pessoal. Lembrei de uma partitura musical, porque um antigo desejo de voltar a tocar piano reacendeu e não penso que foi ao acaso junto com o início da formação analítica. A música tocou aspectos da sensorialidade, que fazem parte do arcabouço das minhas vivências, e avivou as lembranças do período em que fiz observação de bebês. Thomas Ogden diz que à medida que as experiências de vida do analista, tanto dentro quanto fora do ambiente analítico, são significativas, elas genuinamente mudam o analista. E essa alteração em seu ser é uma presença não falada, mas sentida na análise. Fui então percebendo quantos elementos lúdicos se ampliaram no meu setting interno e passaram a fazer parte da escuta e da compreensão do material dos pacientes no campo. Além da literatura, da poesia, da arte, a música, através de seus ritmos, também se tornou uma forma de organização das experiências vividas. Neste momento, fui lembrando de João, um paciente adulto. As nossas conversas analíticas eram repletas de ruídos. Sabe, Fernanda, eu queria isso, mas aí, teteté, teteté, teteté. Depois, eu conversei com meu colega, e ele, blá, blá, blá. Ou, eu só fiz uma colocação, Fernanda, e me disseram, mimimi, mimimi. Os ruídos me remetiam a notas soltas em uma partitura com elementos do infans e do adulto, e que tentamos, com o tempo, construir juntos uma melodia. Roussillon refere que, na sessão analítica, fragmentos da psique do paciente podem se mesclar simbolicamente a objetos ou particularidades do set, e os representam no decorrer do encontro analítico, até que possam ser compreendidos ao longo do processo. No caso de Luísa, os objetos capturados pelo seu olhar no nicho mostraram-se gradualmente como aspectos que revelavam uma confusão na linguagem do infans, do afeto e do traumático. Winnicott, quando aprofunda simbolicamente a questão do viver em um lugar e indagar, que lugar é esse? Traz o questionamento. Temos aqui, então, dois lugares, o interior e o exterior de um indivíduo. Mas será que isso é tudo? No centro do pensamento de Winnicott, existimos como sujeitos em um espaço intermediário entre a realidade e a fantasia. Para ele, no processo de análise, temos pelo menos duas pessoas envolvidas, que ao brincar, percebem-se mutuamente. E a análise acontece neste lugar, no encontro de duas áreas do brincar, quando duas pessoas brincam juntas e criam um espaço entre elas, o espaço potencial, conforme Winnicott, entre as duas mentes, onde se busca um predomínio da criatividade. Penso que neste espaço, o setting permite que paciente e analista possam transitar nessa área da experiência que reside entre a fantasia e a realidade, entre a realidade interna e a externa. E o enquadre interno do analista possibilita a criação do espaço potencial e do espaço para criar representações simbólicas. Para Winnicott, quando essa brincadeira não é possível, o trabalho do analista consiste em retirar o paciente de um lugar marcado pela incapacidade de brincar e trazê-lo para um estado em que consiga fazê-lo. Roussillon descreve sobre a necessidade de um entorno, de um meio externo que possa atender às necessidades do eu. Isso implica que o objeto propõe ao sujeito um determinado número de características no seu modo de presença e de ausência, e as introduz a partir das ideias de Marion Milner sobre o meio maleável. Para o autor, as propriedades do meio maleável podem ser descritas separadamente,
mas sua interdependência é essencial para que adquiram todo o seu valor, isto é, seu potencial simbolizante. Vou citar apenas algumas delas. Uma delas é a indestrutibilidade, que está ligada às formulações winnicottianas acerca da utilização do objeto. Ele deve poder ser usado e destruído, porém sobreviver ao ataque. É dessa maneira que sua natureza particular, sua maleabilidade como potencial de transformação, será descoberta e se tornará utilizável para a função simbolizante. Graças à sua maleabilidade, o meio transforma as quantidades em qualidades perceptíveis. Se a destrutividade pode ser exercida sem destruição efetiva, isso significa que o meio maleável precisa ter sensibilidade. A partir das características descritas, pode surgir outra, que é a capacidade de transformação, quando o meio demonstrar ao sujeito disponibilidade. Por fim, Rousseau menciona o caráter vivo do meio, através do efeito de uma presença humana. Pela reunião dessas propriedades, o autor afirma que este meio se constitui em verdade como objeto transicional do processo de representação. Mas nem sempre isso será possível. Rousseau nos mostra que em alguns pacientes muito traumatizados, a agressividade pode invadir o setting de tal forma que extrapola a capacidade de contenção interna do analista, se presentifica no psiquismo do mesmo e bloqueia sua capacidade transformadora, gerando o que ele chamou de tempo de desespero na mente do analista, podendo até causar uma disrupção no processo. Junto de duas colegas, a Candice Campos e a Luciane Falcão, acabamos de publicar na última revista da SPPA um artigo sobre o tempo de desespero instalado no SET, para quem tiver curiosidade. Concluindo, Ogden diz que no setting, o analista deve trazer valores que deem sustentação ao seu trabalho, valores dos quais ele não abriria mão. Como? Ser humano, tratarmos o paciente e seu entorno de uma forma que honre a dignidade humana. E isso também nos inclui como analistas. Nos momentos onde os níveis de desumanidade do paciente dentro do campo atingirem graus inaceitáveis, é nosso dever, conforme o Winnicott, nos tornarmos analistas que fazem algo a mais. Agir, mas de acordo com os valores intrínsecos à psicanálise. Encarar a música. Na tentativa da dupla de buscar encarar a verdade, de serem honestos consigo mesmos em face da experiência emocional perturbadora. O esforço para enfrentarmos a verdade, sobretudo no que é verdadeiro em relação ao que está acontecendo na transferência e contra-transferência, está no âmago do processo analítico e lhe dá direção. Sermos também respeitosos com os modos através dos quais o paciente encontrou para proteger sua sanidade, respeitando a velocidade e o ritmo do paciente para encarar a verdade. Ser responsável, nos responsabilizarmos pelo nosso próprio comportamento e responsabilizarmos o paciente pelo dele. A nossa responsabilidade como analistas não termina no limite do nosso controle consciente sobre nós mesmos e sobre nossas atitudes no SET. Precisamos estar atentos aos movimentos inconscientes mobilizados contra-transferencialmente no campo. Além disso, sermos responsáveis com a verdade do mundo interno, mas também do mundo externo. Sonhar-se sendo, auxiliar o paciente a sentir, pensar, expandir sua capacidade de experimentar o espectro completo de sua experiência emocional, suas alegrias, tristezas e também naufrágios. Pensar em voz alta, desenvolver uma linguagem adequada à tarefa de comunicar algo que sentimos e pensamos, o que envolve uma linguagem que vai além da palavra, pois apenas a comunicação verbal não sustenta o processo. O uso de uma linguagem que dê veracidade à experiência emocional. Não saber. Poder sermos capazes de tolerar o não saber, lidar com a imprevisibilidade e tolerarmos o mistério. Não saber é uma pré-condição para ser capaz de imaginar, e a capacidade imaginativa no setting é essencial. A imaginação coloca-se em contraste com a fantasia, a qual tem uma forma fixa que se repete. Concordo com Ogden sobre o que não devemos abrir mão. Para tentarmos manter o setting adequado ao processo analítico, ele precisa estar internalizado, norteando o trabalho da dupla. Ser um dos pilares da identidade analítica. Ser estruturante para que seja possível, através de uma lente multifacetada do analista, gerar transformações.
Dessa forma, poderemos tentar lidar com questões presentes na contemporaneidade, que causam repercussões no setting, como, por exemplo, o que ocorreu na pandemia, com os atendimentos online, as mudanças econômicas, culturais, sociais, enfim, situações que nos afetam e afetam os nossos pacientes. Encerro com a pergunta inicial: que lugar é esse? Desejo que cada um crie e construa suas próprias respostas. Quanto a mim, lembrei de uma frase do poema Reinvenção, de Cecília Meirelles, onde ela diz: a vida só é possível reinventada. Então, quem sabe o setting, no contexto do campo e do processo analítico, é um lugar de possíveis reinvenções? Um lugar de desconstruções, reconstruções e de possibilidade de ressignificação de memórias, criando algo novo ou uma versão melhorada do que algo já significou. Um lugar onde a vida possa ser reinventada? Obrigada. Depois vamos ter tempo para discutir. Então, passar a palavra para o Sidney. Uma modificação do setting. Eu estava ouvindo os colegas se manifestarem, eu cheio de anotações, e esperei para ver as contribuições dos colegas para poder usá-las também em parte como âncora para as minhas reflexões. O Freud nunca definiu o setting, né? O Freud definiu algumas regras, né? Recomendações técnicas que baseavam-se praticamente em duas recomendações, que era a regra da abstinência e a regra da neutralidade. Em 1950, na década de 50, os americanos inventaram a regra do anonimato, e esses três eixos constituíam o espaço que, teoricamente, devia se desenvolver o processo analítico ou psicoterápico. A primeira vez que isso começou a ser estudado, na verdade, né, ainda na década de 50, e é a Marion Milner que fala e que introduz o nome de frame, né, que os americanos ainda usam, e que quer dizer enquadre ou enquadramento. E ela estava, interessantemente, falando, teorizando a respeito da proximidade da arte com a psicanálise, e descrevia, né, se vocês olharem para aquele quadro aquela foto do Freud, né, ela descrevia, então, um enquadramento, né, que era capaz de manter separado o que estava dentro do processo e o que estava fora. O que era interior, que era o processo dialógico propriamente dito, e o exterior era o mundo exterior. E esse nome ficou, né? Os americanos ainda falam muito em frame, e os espanhóis em enquadre ou enquadramento. Uma das modificações importantes, né, é de que essa concepção pressupõe limites fixos. Um quadro é um quadro feito de metal, feito de madeira, né? Ele separa rigidamente o que está dentro e o que está fora, o que é interior e o que é exterior. E essa concepção passou a ser
gravemente questionada, né, ou grandemente questionada, né, quando se introduziu, né, todas as questões interpessoais, intersubjetivas e tudo mais, em que o setting passava, né, por uma negociação e uma construção conjunta, né, inclusive nas combinações externas que se faz, né, entre paciente e terapeuta. E esse setting podia ser modificado, e é modificado, de acordo com as variadas circunstâncias com que o nosso trabalho nos faz enfrentar, né? Eu estava lendo, por exemplo, assim, mais recentemente, um casal de psicanalistas israelenses que foi atender e comunicar a família de um casal de filhos, foi comunicar que eles tinham sido mortos. E foi ajudar, comunicar, e foi ajudá-los, ou tentar ajudá-los, a lidar com essa situação traumática e tentar, pelo menos numa situação aguda, né, a começar a se defrontar com esse luto. Aqui o setting é totalmente diferente, né, do que o setting habitual, quando nós recebemos, eventualmente, né, o nosso paciente classicamente neurótico, que é cada vez mais raro, né, na tranquilidade do nosso consultório. Né. Eles escrevem a intervenção como analítica e eu creio que ela seja, e daí nós entramos nessa questão, né, que é a construção de um setting interno, né, que começou também com a ideia, enfim, talvez a primeira pessoa que falou nisso foi o Jay Greenberg, né, quando ele fala na matriz, né, interpessoal ou interativa, melhor dito, né, que é construída entre o diálogo do paciente com o seu terapeuta e que é introjetada sob forma, né, de uma função continente, aí entra também a questão, né, do conteúdo e continente do Bion, né, que permite com que várias ansiedades, fantasias e simbolismos possam transcorrer dentro da mente do paciente, dentro da mente do terapeuta, e poder transitar nesse espaço que a Fernanda falou, né? Nesse espaço interpessoal, nesse espaço transicional, que realmente é muito parecido com um jogo. Daí nós passamos também para a consideração assim, todo jogo tem regras. Não é possível jogar sem regras. Nós até podemos alterar as regras do jogo se todos os participantes concordarem. E essas questões de frequência, de duração, de honorários, de política de férias, política de sessões, de cobrança de sessões que são cobrança ou não de sessões que o paciente falta. Questões de que a comunicação deve ser verbal e não deve haver interação física entre os dois participantes. Ou a expressão não deve ser física, né? O paciente pode dizer assim, eu tenho vontade nesta hora de te atirar um cinzeiro. É diferente de alguns pacientes border que atiram o cinzeiro. Isso está. Né? Ou quem atende crianças, né, constantemente tem que... Essas regras que o Blecher chamava da parte muda do setting, né, que são regras aparentemente fixas, na verdade elas só são mudas enquanto elas são obedecidas. E quando nós estamos nos defrontando com circunstância, com pacientes que invadem essas regras, como os pacientes mais graves, né, os pacientes com transtornos de personalidade, daí nós vemos como elas aparecem.
Aí nós vemos a importância da necessidade de manter as regras do jogo e de reorganizar as regras do jogo e de reparar as regras do jogo cada vez que elas são rompidas. Então, esse movimento, né, de ruptura e reparo das regras, ou das regras de convivência, praticamente é o que também descreve o movimento, né, do processo psicoterapêutico. O que mudou nesses 50 anos, digamos assim? Quanto tempo eu tenho? O que mudou nesses 50 anos? Acho que mudaram as condições socioculturais em que nós trabalhamos. Porque, tecnicamente, a maior parte das inovações, entre aspas, tecnológicas, em termos terapêuticos, estão presentes desde o primeiro rebelde, entre aspas, da psicanálise, que é o Ferenczi. Isso que nós falamos da flexibilidade do setting, da flexibilidade, né, do enquadre, que o Gabbard diz que, em vez de enquadramento, ele imagina, às vezes, que é melhor um ringue de boxe, né, que tem cordas mais frouxas, mais flexíveis, né, e mais elásticas, né, e que, de repente, em algumas situações, alguém cai fora e depois tem que entrar de novo e tal, mas que ele não vai enfatizar essa metáfora, porque a psicanálise já vem sendo tão questionada que só faltava isso, dizer que nós lutamos um ringue de MMA, sei lá como é que se chama. Você ia falar sobre o Gabbard? Bom, já estavam presentes, é isso que eu ia dizer assim, a flexibilidade do setting já estava presente desde o que o Ferenczi chamava de técnica elástica, né? Ou a importância de, com alguns pacientes mais graves, nós fazermos menos silêncio e serem mais ativos, também já está na década de 20, né, e 30, com a técnica ativa, né? A adaptação do setting ao paciente, ao invés de adaptação do paciente ao setting, que durante muitos anos na chamada análise clássica é o que tem predominado, né? Mas a adaptação do setting ao paciente é uma ideia do Winnicott. E vem da ideia de que a mãe, né, tem que aprender no diálogo com o seu bebê, né, a se adaptar às necessidades dele, né? Está lá presente. Mas por causa dessa proposta, ele foi eliminado do corpo docente da Sociedade Britânica de Psicanálise, né? Ele podia dar supervisão, ele podia atender o filho da Melanie Klein, ele não podia ser supervisor, não podia ser professor, porque algumas das ideias dele eram impuras. Impuras é o termo. Então, nós vemos que várias dessas modificações ou dessas inovações, né, vêm sido presentes na história do desenvolvimento da psicanálise. A experiência emocional corretiva foi reconhecida do Alexander French, de que dizia assim que é tão ou mais importante que o insight a experiência do próprio processo psicoterapêutico, em que o paciente possa ter uma nova experiência, né, ou encontrar um novo objeto, também foi banida porque ele incluiu indevidamente a questão da manipulação, que eu não vou entrar a manipulação do setting, eu não vou entrar em detalhes. O mais curioso é que todas as inovações eram reconhecidas
como eficientes. Mas como elas comprometiam a pureza da técnica analítica, o chamado ouro puro da psicanálise, e não poderia se misturar com o cobre da sugestão direta, né? Eram reconhecidas a eficácia de muitas dessas intervenções, inclusive sobre o efeito terapêutico da chamada interpretação inexata. Todas as interpretações são inexatas, mas, enfim, é uma idealização de que alguma interpretação possa ser totalmente exata e correta, né? Esse efeito dizia assim, não, isso aqui não é psicanálise, é psicoterapia. A experiência emocional corretiva funciona, mas não é psicanálise, é psicoterapia. O setting flexível, com parâmetros, os famosos parâmetros do Eisler, né, funcionam para pacientes mais graves, mas aí deixam de ser psicanálise e passam a ser psicoterapias. Se eles forem, inclusive, a ruptura da neutralidade clássica, né, depois de nós termos quebrado com a santidade do setting, isso tem que ser analisado, e depois de analisado o parâmetro, pode ser que nós voltemos ao processo analítico puro, né? Então, o que eu acho que mudou, entre outras coisas, né, não é tanto se a psicoterapia mudou de identidade. Eu acho que ela mudou de identidade no sentido de que ela atualmente é capaz de oferecer a multiplicidade de settings necessários para atender um número muito maior de pacientes e em contextos muito mais diversos do que simplesmente o consultório. Eu fiquei pensando, o que eu fiz nos últimos 50 anos? Nos últimos 50 anos eu atendi pacientes, a maior parte deles graves. Eu e o Arias Cruz abrimos a primeira unidade psiquiátrica no Hospital Geral, que é o Hospital da Brigada Militar. Então fomos atender brigadianos. A primeira vez que eu fui agredido por um brigadiano paranoico, talvez seja uma redundância, enfim. Depois eu fui trabalhar no Presídio Central, com assim chamado apenados, que, com medida de segurança, tinham que passar por um tempo numa comunidade terapêutica que nós criamos, para ver se eles já tinham condições de serem reintegrados à sociedade. Depois eu abri, junto com alguns colegas, o primeiro pronto-socorro psiquiátrico de emergências em Porto Alegre. Pela primeira vez eu me defrontei fora do setting comum, nós somos acostumados, protegidos, né? Quando tu vai à casa do paciente, muda o setting, né? Então, pela primeira vez eu me defrontei com um revólver na minha cara. Depois eu abri, junto com outro colega, uma primeira clínica para pacientes com transtornos graves de personalidade, onde eu enfrentei vários motins de pacientes de psicopatas graves. Daí eu cansei de fazer minha formação analítica. E desde a década de 80, eu convidei pela primeira vez o Kernberg veio ao Brasil, eu convidei ele chegou aqui em 89, né? Depois em 91, eu conversei muito com ele, né? E desde aquela época eu tenho atendido, entre outras coisas, pacientes graves. Mas eu fico perguntando o que eu mudei. E eu acho que realmente a questão de a gente poder manter e construir, né, uma identidade psicodinâmica ou psicanalítica que enfatiza, né, sempre a tentativa de compreensão do que está se passando com o paciente e conosco, né, de tentar refletir, ao invés de agir impulsivamente nas diferentes situações, que este setting interno foi sendo construído ao longo do tempo
E me permitiu passar por uma série de, digamos assim, contextos diversos, e eu não me lembro de nunca ter saído muito dentro deles, e quando saí, voltava. Né? Depois de algum tempo, voltava quando era permitido, né? Quando era possível. Né? A primeira vez que eu me defrontei com um paciente armado, e fui atender uma emergência, toda a família fora do pátio, a gente sabe, então, atualmente, que se for toda a família está no pátio, é porque alguma coisa perigosa tem lá dentro, né? Mas, né, jovem, e todos os jovens, né, são também jovens deuses imortais, né, não acontece nada com eles. Eu bati na porta e a porta abriu, e o cara estava com uma arma na mão. Eu devo confessar para vocês que eu afrouxei o esfíncter urinário. E mijei. E eu acho que, instintivamente, é a primeira vez que eu usei a pontotransferência. Porque o que eu disse para o paciente, olha, eu me mijei de medo, eu estou todo mijado. E eu não tenho como te ajudar desse jeito, eu estou mais assustado do que tu. Então, nós vamos ter que sair desse impasse. Vai ter que permitir que a gente converse ou que a gente te medique. Daí ele me mostrou qual era a veia mais acessível dele. Eu tive que trocar depois de calças, né? Pelo menos. Então, eu tive que voltar para um outro tipo de contexto que não era aquele, uma ameaça direta à minha vida. Né? Mas, né, faz parte de quem atende emergência, faz parte de quem sai do consultório e desses limites protegidos. E nós continuamos sendo, pelo menos, né, no meu caso, eu acho que no caso de todos os colegas, nós continuamos tentando manter a nossa identidade psicanalítica, compreensiva, psicodinâmica, e isso é possível. Mas nós precisamos entender, eu acho que né, de que o setting externo não é tão mudo assim como o Blecher chamava, né, que é a parte muda do processo. O setting externo organiza a possibilidade de que o processo que transcorre, que tem esse aspecto fantasioso, simbólico, e que há um trânsito de realidades internas e externas, de realidades em que o paciente nos trata como objetos, e muitas vezes nós tratamos o paciente como objetos também, conscientemente falando, e até evoluir para que nós possamos ter uma relação intersubjetiva, tanto eu como o paciente começarmos a nos relacionar como dois sujeitos, todo esse trajeto é sustentado por estas regras, o que um autor americano, Jerome Frank, chamava por esses rituais necessários a serem mantidos e que eles podem ser flexíveis, eles podem se romper e se rompem frequentemente, eles devem ser restaurados o mais rápido possível. Ainda tenho tempo? Então tá bom. Então, outras coisas a gente discute. Muito obrigada, Sidney. Então, deixamos um tempo agora para a plateia se manifestar, perguntar, comentar. Maria Cristina? Pessoal de casa, lembrando que queira se manifestar, pode clicar no levantar a mão, que eu vou passando para a doutora Ana Margarete Bassos e ela vai chamando. Obrigada. Bom, eu queria agradecer aos debatedores da mesa as ricas contribuições que fazem pensar, porque a gente de fato está num momento, né, que com várias situações e com a questão da pandemia online, enfim, que a gente
precisou repensar algumas questões, mas eu queria ir um pouco na linha do que o Sidney trouxe, porque eu fiquei pensando, e eu penso no setting como um terceiro que me orienta e no qual eu também me guio para olhar para mim. Porque senão se a gente tem como dado, né, que nós, terapeutas, analistas, estamos, vamos dizer assim, isentos, né, de pressões e que a gente vai sempre poder tomar a decisão correta, ou a gente vai estar sempre que o nosso inconsciente ou o nosso narcisismo, principalmente, não vai interferir. Bom, se a gente tiver isso como dado, a gente não precisa do 7, mas a gente não tem isso como dado. O nosso narcisismo entra no jogo, o nosso inconsciente, a gente está ali na pressão e é mais fácil, não como regras, né, estanques, mas como um norte, como o Sidney falou, como algo que contém e que nos ajuda a pensar, né? Então, quando tem alguma situação que de alguma forma ali no campo, né? Eu gostei da ideia do ringue porque, né, ele é mais flexível. Então a gente vai se movimentando, mas vai pensando o tempo todo, né? Onde é que eu tô? O que está acontecendo? Por exemplo, a mudança no site. Eu vou pensar na questão do online, por exemplo. É uma necessidade de fato que aquilo aconteça, ou é uma necessidade minha? Ou é uma necessidade do paciente? Se é uma necessidade do paciente, que necessidade é essa? Então, ajuda a pensar. Às vezes, é mais fácil. Eu estava me lembrando, por exemplo, de uma situação do pagamento, né? De uma situação com um paciente que não queria pagar as sessões que ele não iria vir. E para mim, né? Porque eu já sabia que aquilo seria um assunto, né? Seria muito mais fácil não cobrar. Não vou cobrar uma sessão, 2 sessões que a pessoa eu não vou cobrar, né? E aí não se discute o assunto. Só que se eu não examinasse isso com aquele paciente, eu deixaria de examinar com ele questões fundamentais no relacionamento dele com os outros. Que se alguém não paga para ele, ele monta num porco. Mas ele, quando quando teria que me pagar e não vir, não, mas aí eu estou sendo rígida. Então, eu estaria deixando de examinar questões importantes. Então, não é uma questão de ser rígido do ponto de vista, esta é a regra e que vai mudar, mas da gente poder entender a serviço do que está aquela regra e a serviço do que está a modificação da regra, né? Por exemplo, a questão do online, muitas vezes, o quanto isso pode funcionar como uma negação da ausência, né? O quanto, na época que se instalou a pandemia, né? Continua tudo igual, porque a gente pode continuar atendendo online, só que não continuava tudo igual, estava tudo diferente. Então, o quanto também a gente pode usar essas modificações de forma narcísica para negar a realidade, para negar a existência do outro, para não precisar lidar com questões que são fundamentais de serem trabalhadas, né, dependendo do paciente e principalmente da gente, né? Eu acho que o setting também ele funciona não como uma regra para o outro, mas ele funciona como uma regra para a gente. Então, era isso. Obrigada. Querem responder? Vamos mais umas questões? Tá bom. Jair, então. Bom, eu queria cumprimentar a mesa, eu gostei de todos os relatórios, eu aprendi muito e sempre a gente fica com uma emoção especial quando a gente vê também ex-professores da gente falando e coordenando a mesa, porque a gente também pensa na trajetória da gente. Mas eu vou até fazer um gancho com o comentário da Cris, que falou sobre o nosso narcisismo, e eu queria falar sobre o nosso masoquismo, que não deixa de ser um outro lado dessa mesma moeda. Porque eu penso o seguinte, claro que para nós sustentarmos uma relação, para nós sustentarmos um setting, claro que isso implica também numa dimensão masoquista do analista, mas um masoquismo de vida, no sentido da capacidade de suportar.
suportar a dor, suportar a angústia. Mas nós também temos que pensar num masoquismo mortífero do analista, quando ele fica, ao invés de se adaptando às necessidades do paciente, ele pode ficar submetido a necessidades destrutivas do paciente. Eu quero dar um exemplo para não ficar uma coisa tão teórica. Como é que nós lidamos e como é que nós podemos manter um setting funcional, né, com esperança, em situações em que há, por exemplo, abuso de drogas, né? O quanto nós podemos ficar, se nós não estamos alertas a isso, submetidos a uma situação destrutiva. Então, como nós podemos estar alerta no sentido de nós nos recuperarmos disso? E aí, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma ideia e queria ouvir vocês, que o setting, ele sempre precisa ser, de alguma maneira, claro que o guardião do setting é o analista, é o terapeuta, mas de alguma maneira ele precisa sempre ser negociado junto com o paciente. Nós não somos onipotentes, aí eu lembro que a Cris falou do narcisismo, nós precisamos que haja uma concordância mínima entre nós e os pacientes, senão nós ficamos dominados pelo que eu chamaria, recentemente eu ouvi uma mesa sobre isso, eu achei interessante, dominados por um masoquismo mortífero do terapeuta, né? Mas enfim, é mais para um estímulo para ouvir vocês e queria dizer da felicidade de estar ouvindo todos vocês, várias gerações e com muita vivacidade e atualidade. Muito bem, a doutora Jussara pediu a palavra, depois o doutor Martim. Ok, rapidamente também queria agradecer as contribuições dos colegas, e eu me lembro que eu combinei, quando eu convidei o Ivan para participar da mesa, ele disse assim, não precisamos nos dividir, cada um vai dizer mais ou menos o que pensa sobre o assunto e as coisas vão se complementar. E eu achei muito boa a tua ideia, Ivan, e acho que vocês fizeram isso. Cada um trouxe do seu jeito o que pensa e eu acho que foi complementar e foi muito bom. Então, assim, rapidamente, Ivan, queria te perguntar para dar um pouquinho mais de detalhes sobre aquela supervisão do paciente online e a confusão da turma achando que era uma sessão presencial. Eu achei muito interessante esse exemplo, porque eu vi isso também numa supervisão em um outro local, em que também era um atendimento de um adolescente e parecia uma sessão presencial, mas era online. Eu perguntei se era, porque para mim não ficou claro. Eu queria que tu descrevesse como é que é isso, né? Como é que a gente pode transformar, digamos assim, essa sessão online numa sessão com essas características. Gostei muito do que a Fernanda colocou, né, sobre o enriquecimento do mundo interno do terapeuta e como isso influencia no setting. Gostei muito também do que o Cid falou, das mudanças, mas eu queria dizer alguma coisa assim, que tem algumas coisas que foram muito importantes na evolução da teoria psicanalítica que permitiram essa flexibilidade e essa inclusão da mente do terapeuta no setting, que durante um período isso não estava assim tão claro, e eu acho que o mecanismo descrito pela Melanie Klein, da identificação projetiva, foi essencial para que a gente pudesse entender o que se passa entre paciente e terapeuta, entre o bebê e a mãe, enfim, depois todas as coisas que foram consequentes a isso, a ideia do Bion, da identificação projetiva como uma forma de comunicação. Então, acho que isso alterou bastante a nossa compreensão e permitiu também novos modelos intersubjetivos, onde também autores franceses e outros vão colocar muito mais a mente do terapeuta dentro do setting, né? Então, era mais nesse sentido, algum questionamento para vocês falarem um pouco mais. Obrigada. Não sei se tem alguém online, Grayson, que pediu a palavra? Não, no momento não temos ninguém. Tá bom. Então, tudo contigo. Bom, assim como os colegas, eu também quero agradecer, achei muito interessante e complementares as participações. E a minha pergunta, acho que vai um pouquinho também na linha do Jair.
porque eu concordo com o Sidney, e até estava pensando, né, o Sidney fez uma brincadeira da conta-transferência, né? O que mais psicanalítico do que o Sidney diz para aquele paciente naquele momento? Se a gente pensar um pouco mais amplamente, né, o psicanalítico aqui, e que funcionou, né? Então eu fico pensando que a manutenção da capacidade de pensar psicodinamicamente, para mim, esse é o sétimo. Só que a gente é bombardeado por uma série de coisas. A minha pergunta é nesse sentido, e aí talvez tangencie com a história do masoquismo, que é o quanto a gente pode ser continente a essas mudanças todas. Estava me lembrando a questão do WhatsApp, né? Que ninguém comentou especificamente, que às vezes o paciente, dependendo da patologia, da angústia, enfim, do momento, começa a nos bombardear com mensagens, né? E até que ponto a nossa continência a isso tudo, lá pelas tantas, pode virar uma complacência. E aí eu acho que entra dentro da questão do Jair, do masoquismo, né? Da gente ficar submetido e acionado a responder, e responder ou não responder, né? E os resultados disso. Então, eu queria ver um pouco vocês nesse sentido, porque eu vejo que, eventualmente, essa questão das mensagens me mobiliza e eu fico pensando, claro, dentro da dinâmica de cada paciente, como lidar com isso nessa dicotomia, né? Na continência, eventual complacência, e aí perdemos daí, né, a nossa capacidade de pensar psicanaliticamente. Obrigado. Muito bem. A Aline tinha pedido a palavra. Enquanto isso, eu ia perguntar também, comentar, que uma das coisas que a gente se depara muito lá com os nossos residentes da psiquiatria infantil, com a questão dos WhatsApp, são adolescentes com transtornos de personalidade, com dificuldades muito sérias também, com muito abuso, e com ideação suicida, e que mandam um WhatsApp no fim de semana, e aí o nosso residente fica também numa situação muito delicada. Então, Aline. Obrigada, Ana. Eu também gostaria de parabenizar a mesa, que é tão competente ao trazer assuntos interessantes, que é difícil a gente captar um para poder escolher um eixo, né, mas é preciso. Então, eu vou partir do Sidney, quando fala dessa situação com o revólver, dos analistas israelenses, que me levou a relembrar de uma analista, que é Yolanda Gampel, que eu gosto muito quando a gente discute setting, que é a ideia que ela propõe. Ela conta um episódio na época das eleições norte-americanas em que ela estava absolutamente invadida pela ideia e aterrorizada pelo que estava por vir. E os assuntos nas sessões eram as eleições. E ela, ao final disso, vai dizer que, e eu acho isso importante, que a gente não eleja nem o trabalho, né, a partir do externo, nem do interno, mas que a gente possa trabalhar na cesura, nessa ideia desse trânsito e dessa maleabilidade para que a gente não crie fixações e, consequentemente, parcialidades que não promovem a ampliação do pensamento. No fim das contas, eu acho que todos da mesa trouxeram algo. Matias agora fala na capacidade de pensar, e eu fiquei pensando, fiquei com a ideia de que a gente está sob o signo da ética do cuidado, da alteridade, do outro. Acho que a Fernanda resume Ogden, do que ele não abriria, muitos de nós, né, não abrem mão, responsabilidade, musicalidade, ação, tudo isso eu acho que está envolvido, né, abrigado nesse guarda-chuva que é a ética do cuidado. Porque mesmo no ringue, né, do MMA, no final das contas, há regras, né, e quando há o risco, há uma ameaça, há o desrespeito a isso, acaba o processo. Como é importante a gente ter essa ideia da maleabilidade, o que não significa que cabe tudo, e nem a ideia de soltura, né, mas de trânsito, de vivacidade, enfim. Agradecer a vocês, que a mesa realmente está muito interessante. Muito bem, muito obrigada pelos comentários. Então, vamos dar um tempo agora para os colegas painelistas comentarem a sua escolha. Posso falar? Eu só queria comentar antes, o Sidney falou uma coisa sobre o Freud, que ele não tinha rigidez do setting, né? Mas tinha dois princípios que são fundamentais e são mantidos até hoje, né? Que é a associação livre e a atenção flutuante, né? Quer dizer, são princípios básicos que não se abrem mão, né? Nem na psicanálise, nem na psicoterapia. Eu gostei muito da explanação da Fernanda, porque ela falou muito em música, que é um tema que eu gosto muito, né?
E talvez assim eu consiga, vou tentar responder a questão da Jussara, que eu apresentei no congresso agora da FEBRAPSE, um tema sobre a música na sala de análise, né, que foi bem interessante, né, um debate assim que foi bem interessante e rico, né, e que a música, digamos, existe até eu fiz de certa forma uma ponte de mais de um século entre o trabalho do Freud, que é a transitoriedade, trabalho de 1916, e o trabalho Ilusão e Evanescência, do Francis Grier, que é um psicanalista inglês atual, ele é o editor do International e músico, né? Por sinal, um excelente músico, pianista e compositor, ele é realmente uma pessoa ligadíssima à música. Então, eu tentei mostrar nesse evento lá do Congresso a importância do espaço atemporal da sessão, né? A música, porque a música ela tem um início, meio e fim, e aquela escuta musical, aquela vivência musical é atemporal. A gente sai do tempo real, né? E na sessão de psicoterapia ou de psicanálise, a ideia que eu estou trazendo é que também a gente sai do tempo real, né? Então é um tempo atemporal. Então aquela vivência no seminário daquela paciente, por exemplo, a paciente estava numa sessão online, aparecia no fundo do quarto um aquário com uma tartaruga que representava muitas coisas que a paciente não tinha acesso. Então aqui que se criava uma diferença entre o tempo real e o tempo virtual, o tempo, a abstração do tempo, né, uma coisa mais atemporal. Então, é interessante, porque essa vivência da terapeuta também se comunicou com o grupo. O grupo ficou totalmente envolvido com aquela situação e para o grupo aquilo ali estava presente. Né? Nós estamos transitando no passado, no futuro, no presente, intensamente. Né? Foi uma coisa muito emocional. Então, às vezes é difícil tu descrever uma experiência emocional, porque é uma coisa vivida, né? Então, eu acho que esse seminário assim, da expressão coletiva tem propiciado muito essa vivência, porque é uma paciente muito regressiva, que tem muita dificuldade de simbolizar, e o grupo simboliza muito por ela. Então, por isso que eu acho que ele está... Não sei se eu consegui me expressar. A associação livre funciona para pacientes que conseguem associar livremente, né? Então, sim, Freud mantinha ou manteve e se mantém como uma das regras fundamentais, né? Mas a maior parte dos pacientes graves e regressivos, grande parte do objetivo da psicoterapia ou da psicanálise, né, é fazer com que eles consigam associar livremente, né? Porque a capacidade de botar em palavras, né, materiais não metabolizados, não reintegrados, ou não integrados na corrente de pensamento, ou mesmo na expressão onírica, fica bloqueada, né? Então, não que essa regra tenha deixado de existir, mas ela passa muitas vezes a ser não uma pré-condição do tratamento, mas até um objetivo, né? Quanto a essas questões contratuais, todas elas acho que têm que ser negociadas, né? E todas elas eu acho que nós temos que ver o significado que elas possam ter, né? Um dos artigos que eu não consigo lembrar o nome, que eu lecionei aqui no Instituto, trazia o caso de um paciente que avisou para o terapeuta que o pai tinha morrido na noite anterior e que ele não ia poder ir à sessão no dia seguinte porque tinha o velório e o enterro do pai. E o terapeuta ficou, e o analista ficou pensando se essa sessão devia ser cobrada ou não. E depois de muito pensar,
ele achou que devia cobrar. E o paciente, obviamente, ficou indignado, revoltado e tudo mais, e daí foi dito que isso permitiu que ele entrasse em contato com a agressividade dele, que estava reprimida, uma reação transferencial negativa que não aparecia e tal. Eu acho que esse é o tipo de situação em que provavelmente entrou em questão necessidades narcísicas do terapeuta, né? Porque faltou, no mínimo, empatia, né? Nem que seja para dizer, se ele pensasse isso, vamos deixar para discutir depois, né? Porque eu estou indo no enterro do meu pai, né? Eu tenho que pagar a sessão. Quer dizer, isso aí não é um acting do paciente, né? Então, eu acho que tem várias situações que realmente têm que ser negociadas, têm que ser conversadas, têm que ser examinadas, os contextos variam, as motivações variam. Nós temos que lembrar, assim, que boa parte dessas regras foram construídas por necessidades do Freud, né? Quer dizer, era 6 dias por semana, 1 hora. Ele teve mais pacientes, passou para 5 sessões por semana para ele poder colocar mais pacientes. E da 1 hora, ele passou para 50 minutos. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, houve vários pacientes envolvidos em situações traumáticas, né? E houve uma demanda muito grande nos Estados Unidos de pacientes, e a hora de 50 minutos passou para 45. Não houve nenhuma modificação, necessidade técnica, houve adequações às forças sociais, econômicas e de mercado, e que, pelo jeito, né, não alteraram o processo. O Etigoyen diz, no seu tratado, que eu ainda acho o melhor tratado de psicanálise que existe, que ele não consegue entender que alguém consiga fazer ou estabelecer um processo analítico com menos de 4 sessões por semana. Então, todas as 3 sessões por semana, para ele, não são análise. É uma opinião pessoal, né, que ele tem direito de ter, né, mas não tem nenhuma base empírica, né? Então, tem várias decisões desse tipo que são pessoais e tem a ver, obviamente, né, o Gabbard diz que nós temos uma capacidade, não é o Gabbard, então nós sabemos, que o nosso narcisismo nos faz muito facilmente nos autoiludir, né? E ele menciona um caso de um analista que teve uma transgressão sexual, né, que teve uma relação sexual com uma paciente, né, uma paciente, border, que ameaçava se matar, e ele diz assim, todo mundo está falando e está me condenando pelo que eu fiz, porque eu fiz isso, sobre as coisas negativas, e ninguém fala sobre a coisa positiva, eu salvei a vida dela. Então, isso pode virar uma regra, né? Se ele tiver bastante persuasão, retórica e carisma, ele de repente diz assim, pacientes border que ameaçam se matar, vamos transar com elas porque a gente salva a vida delas. Isso pode virar uma regra, mas por uma situação interna, né? Geralmente pelo narcisismo, pelo nosso narcisismo. Eu vou passar a palavra, então, para o Maurício, e vai ser o último a falar. A Fernanda abriu mão do espaço dela. Então, e a gente encerra para nosso intervalo e depois para os casos, para a discussão do caso clínico em pequenos grupos. Maurício. Bom, vou pular os cumprimentos pela hora ser breve, mas, assim, eu queria só lembrar sobre a questão da música e da associação livre, né? Primeiro lembrar o Mauro Mancia, que era analista de Milão, analista de data de Milão, e era maestro de orquestra também. E um pouquinho antes de morrer, ele deixou o livro Feeling the Words, também, que contém muito da musicalidade, e só para lembrar que, então, a associação livre, muitas vezes, não se dá pelas palavras ou pelo conteúdo das palavras, mas pela música, né? E a Fernanda falou do o blá, 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 e o mimimi, né?
mas muitas vezes o tom, a entonação é que é a associação livre e o conteúdo é o mais irrelevante. E parabéns a todos.